Pronto, vamos lá. Agora o Daniel entrou. Daniel, bem-vindo. Olá, Tudo bem? tudo bem? Nós já ouvimos aqui os colegas dar uma sinopse do TPA deles. Então, mas como está gravado, você pode assistir depois da plataforma lá, os comentários. Mas eu queria franquear você. Você chegou a fazer o trabalho, o TPA, esse trabalho rapidinho? Pastor, hoje eu tive um imprevisto enorme, trabalho e cheguei agora há pouco em casa, não consegui nem abrir, sendo bem Ah, tá sincero. bom. Tá ok, Peço então. perdão. Então, vamos tocar o barco aqui, tá bom? Ok, vamos abrir o MAS aí na organização e administração. Espera aí. Ok. Consegue ver aí a organização e administração? Consegue ver? Muito bem. Ok. Todo mundo está vendo aí? Material acadêmico suplementar? Tá, né? Organização e administração, tá certo? Sure. Oi? Sim. Ok, tá bom. Ok. Vamos lá. O primeiro fator que vai solidificar a igreja, ela foi inaugurada por Jesus, né? Que ele é o Senhor da igreja. Ela nasceu em Atos dos Apóstolos, tal. Até o capítulo 6, a igreja estava assim, naquele primeiro amor, oração, um lugar tremendo, o fogo caindo, gente se convertendo. Depois do capítulo 6, que vai ver aquela polêmica lá das irmãs gregas, né? Que não foram recebidas na social delas, em diferença com as hebreias, né? As irmãs judias lá. A igreja primitiva ela vê a necessidade de se organizar. E então ela escolhe os primeiros 7 diáconos, né? Lá não fala bem assim, mas a gente entende que são aqueles que vão servir as mesas, né? E os apóstolos ficariam, então, atendendo, né, a palavra. Muito bem. Aí você tem o nascimento da eclesiologia, né? A eclesiologia vai ser a forma de como a igreja vai ser cuidada, liderada e governada, né? Então, daquele tempo para cá, muita coisa mudou. Por exemplo, no sistema assembleiano, há uma hierarquia. Tem o diácono, tem o presbítero, o evangelista e o pastor. Eu já vi alguém falar assim, não na Assembleia, vi em outros lugares falar assim, eu fui a diácono, daqui a pouco eu vou a presbítero, como se fosse uma promoção. Não, o diaconato é uma função distinta. O presbitério é outra função distinta. Não é questão de ganhar de carreira. Geralmente, quem é chamado por Deus para ser diácono, ele não é chamado para ser discípulo, e vice-versa. Então, a hierarquia cristã, ela mudou. A palavra bispo adquiriu uma performance de um líder de igrejas, quando na verdade seria o mesmo que ancião e o mesmo que presbítero. Então, foram mudanças que ocorreram na historicidade da igreja. O importante é que ela tem um governo, ela tem como se locomover. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, nesse material aqui do Márcio. Ok? Após a ida de Cristo, os apóstolos governavam a igreja de acordo com a necessidade e a busca do Espírito Santo para a direção das decisões. Então, a igreja foi dirigida por um conselho de apóstolos e não havia até então a necessidade de presbíteros, diáconos ou bispos, como também não havia sínodos, nem distritos, nem paróquias, reuniões e assembleias. Depois, com o crescimento, a estrutura se ampliou de acordo com a demanda. A superintendência que é usada no Nazareno, né, ela equivale aí o presbitério, ao bispado, na verdade, o bispado. Das igrejas de origem wesleyana, a Nazareno é uma das mais ortodoxas, uma das mais perto do original, porque, veja bem, o John Wesley era contra bispo, né? Ele fala em umas cartas dele. Depois ele acabou deixando acontecer, porque não tinha como segurar a onda, né?
mas ele era veementemente contra. Ele chegou a fazer uma carta mal criada para o Asbury e para o Thomas Cook, lá nos Estados Unidos, por ocasião da fundação da Igreja Metodista Episcopal em 25 de dezembro de 1784. É isso. Então, a Nazareno, ela segue a linha mais próxima do metodismo primitivo, que é a superintendência. Então, a igreja primitiva, ela não teve assim um mapa de governo. Jesus não falou assim, gente, eu vou ser assunto aos céus, então a gente vai ter aqui um presbítero, um diácono, um evangelista, né? Lá em Efésios 4, versículo 11, que o apóstolo Paulo vai tocar no assunto de ministério, não como hierarquia, né? Mas como funções ministeriais. Por exemplo, ele falou assim, que Deus deu uns para apóstolos, lembra? Profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, 5 categorias aí que o apóstolo Paulo elenca naquele texto. Fora disso, se você fazer a conta aí dos obreiros de Paulo, Paulo vai ter em torno de 103, 104 obreiros que ele tinha nas igrejas locais, que dava assistência ao trabalho local que ele desenvolvia na igreja. Então, veja bem, pastor, professor, qual que é o modelo ideal cristão? Qual que é o modelo principal da igreja? Qual que é o modelo, entendeu? Então, assim, a igreja primitiva não fala abertamente, eles agem de acordo com a demanda da necessidade. Claro, eles circulam em 2 vertentes, pessoal. Seria a palavra, que a oração, a palavra, né? Seria a oração, a palavra, e a outra vertente é a diaconia, que era a questão de servir as mesas e servir a parte mais administrativa. Essa necessidade aparece no capítulo 6 de Atos, devido àquela celeuma que houve lá entre as irmãs hebreias e as irmãs gregas, né? Só que a diaconia e o presbiterium são palavras importadas da língua grega para já falei isso semana passada, já expliquei isso semana passada. Então, na verdade, assim, não há um governo central, um governo que a igreja primitiva ou patrística tenha dado, né, aos seus membros naquela época, ela, de acordo com a demanda. Então, essa aí é a primeira parte. Vamos descer aqui. Vamos entender a questão dos diáconos agora, né? A minha função aqui não é delinear quais as funções diaconais, o que eles têm que fazer e tal. Então, vou apenas estudar a questão eclesiológica, porque estamos estudando a história da igreja, e como é que eles nasceram, que fato que corrobora para o nascimento deles, né? No capítulo 6, aconteceu o primeiro desacordo entre as viúvas dos gregos, porque não foram alvos da distribuição diária. Isso resultou na nomeação dos primeiros ministros dos 12, né, que eram os diáconos. Deixa eu abrir aqui no capítulo 6, para a gente ter um respaldo mais bíblico aqui. Vamos pôr aqui, ó, Atos. Então, tem Atos aqui mesmo. Ó. Atos do capítulo 6. Diz assim, ó o texto, fala assim, ó. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando, nesse caso aqui, os 12, está inserido Matias, né? Convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Olha os critérios para se separar para o diácono aí, ó. Eu acho que você deve pegar isso na matéria aí de ministérios, né? 11 ministérios, se eu não me engano. Então tá. Escolhei, pois, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, de sabedoria, aos quais continuamos sobre esta necessidade. Constituamos. Veja que a palavra sabedoria aparece aí, gente. Não é conhecimento, tá? Conhecimento é agregação de informação. Sabedoria é dom nato para liderar, tá? Não confunda.
Ah, o cara é sábio, está liderando. Não. Ele está liderando bem, pode ser por conhecimento, mas por sabedoria ele acerta mais, com certeza. Porque a sabedoria vem do homem, né, exclusivamente. Aos quais constituamos sob esta necessidade. Veja que os apóstolos colocaram isso como necessidade. Desculpa que eu estou fazendo aqui uma exegese do texto, mas é importante para a nossa aula aqui. Mas nós, agora vem, gente, agora vem o divisor de águas da eclesiologia da igreja primitiva. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão. Olha que legal. E elegeram Estevão, aí tem uma eleição aqui, ó. Homem cheio de fé, do Espírito Santo. Tanto é que ele foi mártir, né? Ele foi o primeiro a morrer lá na Porta das Ovelhas. Aquela Porta das Ovelhas é o caminho para o tanque de Betesda. Homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, que é outro evangelista, né? Prócoro e Nicanor e Timão. E Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, estes orando e impuseram as mãos. Olha que interessante a questão da imposição de mãos, né? E crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeceram à fé. Então, aí você vê no capítulo 6 a primeira instituição governamental da igreja, subdividida em os que ficam com o coração e a palavra, a parte espiritual, e os que administram a igreja. Hoje em dia tem outros nomes, tem junta diaconal, é o clã, junta de diretoria. Como é que chama na Nazareno aí esse grupo, né, de diáconos? Existe um nome para eles, não? Tem os ecônomos. Ecônomos, exato. É a junta dos ecônomos, é isso? Não? A junta, não, ou não? Faz parte da junta, não é isso, Dani? Sim, eles fazem parte da junta. Os ecônomos seriam quem faria essa assistência social, ajudaria em algumas coisas do culto, basicamente. Teria também os mordomos. Vocês têm os diáconos? Tem diáconos? Não tem diácono, aqui é mordomo e ecônomo. Então, o mordomo ele vai fazer parte da administração mais financeira também, né? Na verdade, olha, pelo que eu lembro aqui, na verdade minha cabeça está bem ruim, mas pelo que eu lembro, o mordomo seria para cuidar da igreja e o ecônomo para cuidar dos membros da igreja. Por exemplo, fazer cesta básica, cuidar dessa parte. O Vai mordomo se seria encaixar. limpeza, reforma, essas coisas. Quer falar, Major? Não, é só confirmar, é isso mesmo. O Tá Dani certo. matou a pau aí. É isso aí. É isso aí. Então, você vê que a nomenclatura teve mudança, mas está dentro do contexto da igreja primitiva aí, né? Aí, voltando aqui no nosso trabalho aqui, do MAS, com a comissão, embora não esteja claro que este foi o começo do diaconato, até porque a Bíblia não usa esse termo aqui, né? Como conhecemos hoje. Assim, a estrutura que governa ganha um apoio novo e ficou clara a função dos apóstolos na oração e na palavra, e os diáconos na organização e distribuição das mesas. Então, está bem nítido essa parte aí. Vamos agora à parte dos evangelistas, né? Aliás, quando eu falo ali... Pode falar, Daniel. Só para mim entender, nessa parte ainda, a liderança da igreja ainda estava na mão dos apóstolos, né? Eles 100%. faziam... entendi. 100%. Agora eles vão compartilhar a liderança com o pressuposto diáconos, né? Que estavam ali. No Efésios 4:11, onde Paulo menciona algumas funções, não são hierárquicas, mas são funções. Você tem o apóstolo, você tem o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Quando eu falo função, Major João Paulo, David, Daniel, é porque se eu falar que é um título, o apóstolo Paulo estaria resgatando o profético. O profético ele se encerra em João Batista. A própria Bíblia declara isso. Em João Batista se encerra os profetas, né? O título de profeta. Aí Paulo teria resgatado esse título? Não. Ele está falando de função.
O Senhor deu uns para, né? Para, então, ele está dizendo que tem uma função. Tem gente que tem função profética. Então, vamos lá. Vamos pegar a minha mão como exemplo. Essa mão aqui como exemplo, né? Aqui. O apóstolo seria o polegar. Ele cobre todos e todos cobrem ele. O apóstolo, nesse caso, é o fundador, é aquele que vai para frente. É o dito. É dito o nome dele? Aquele primeiro que veio lá de Campinas, naquela região ali, que começou a Nazareno, foi Zito, o Zito. Zito, ele que começa, na história da Nazarena, ele começa a guerrear naquelas bandas de Campinas com aqueles irmãos americanos, né? Então, é uma função, não que eles sejam apóstolos, né? Não que o Val Vassouras, né, seria apóstolo, não estou falando isso. A função de apóstolo, não título. Então, o apóstolo cobre todos, todos cobrem ele. O profeta é aquele que aponta o caminho, é o pregador que fala da missão, lembra as verdades, o que vai acontecer, o que está na palavra, é o mestre de obras, aquele que aponta o caminho. O dedo maior é o evangelista, porque a mensagem evangelística ela é a maior, ela vai mais longe, ela pega a extensão, ela vai longe, né? O pastor é o dedo do anel, porque é o que cuida da noiva. Ele está cuidando da igreja, né? O pastor. E o dedo mindinho seria o mestre, porque o mestre, quanto mais sabe, ele é menos. Aquele que fala não é, e aquele que é não fala. E o mestre é o menor deles. E o mestre é aquele que ensina a palavra, que ele limpa as heresias dos nossos ouvidos, né? Tira a sujeira do nosso ouvido. Tá pegando? Então, muito interessante. Apóstolo. Oi. Hoje eu vejo que, na realidade, eles hoje se dá muita importância ao título, né? Ah, Então, é. assim, o professor, o profeta, né? Ou o apóstolo, como se fosse uma nomenclatura de um cargo que fosse um alto escalão, né? Que fosse acima de um pastor, de um reverendo, né? Hoje se começa um ministério, falando, profeta falando de tal, né? Para É. talvez trazer a alusão que se tenha mais unção, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Então, na realidade, não está vinculado ao título, né? E sim à função. É a função. É o que nós estamos comentando aqui. A função, ela muda completamente aí essa questão de título. Porque, e tem alguns, cara, que recebem o título e acaba, né? O cara pegou o título e ele murcha. E aquele pessoal que vai para o ministério, aí compra um terno diferente, compra uma pastinha, eu estou no ministério. Cara, é ministério, é mini. E se fosse magistério, né? Esse cara virava um deus. Ministério que é o que serve. Ministério, não é o magi, misericórdia. Mas é isso aí. Então, o apóstolo, todos cobrem ele cobre todos. O profeta anuncia o caminho, conta as verdades, cobra a obra, fala do futuro. O evangelista é a extensão da mensagem que é grande. O pastor do anel aqui, ó, da aliança, ele cuida da noiva de Cristo. E o mestre tira a sujeira do nosso ouvido para não aprender heresia, né? Glória a Deus. Então, essas funções que aparecem aí. Lembrando que não são funções hierárquicas, né? Não são funções ministeriais. Embora Efésios 4 nos traz um pequeno modelo de hierarquia, um modelo só. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres, não significavam títulos propriamente em si. Eram, na verdade, funções. 2 evangelistas se destacaram após a descida do Espírito Santo. Foi Felipe e Estevão, né? Da fala que eles eram cheios do Espírito que ele arrastava multidões. Suas mensagens ajuntavam multidões. Daí o nascimento do evangelismo em massa. A ideia do evangelismo em massa vai nascer com eles aí. Na verdade, Pedro já tinha feito isso lá no Pentecostes, né? E depois ele segue o caminho. Esse estilo de pregação, ele vai interromper-se por mais de 1000 anos, né? Ele volta com os wesleyanos nas praças, pregando aqui na Inglaterra, né? Volta com o Spurgeon, o Charles Finney, essa galera toda aí. O Dwight Lyman Moody, o Jonathan Edwards,
mas já naquela época eles já faziam esse tipo de evangelismo aí. Então, os evangelistas, nesse caso aí, eles não eram cargos locais, né? Eram cargos, não vou falar cargos, eles não eram funções locais, eram funções regionais. Você não vê Filipe plantado numa igreja, nem Estevão. Eles rodavam o tempo todo falando. Aí você vê, hoje em dia, algumas igrejas têm um evangelista, mas ele é local, né? Quer dizer, não deixa de ser, mas biblicamente o evangelista é aquele que sai, é itinerante, né? Ele sai por aí. Inclusive o ministério o wesleyano, ele é feito sob itinerância, né? Ele é totalmente itinerante nos seus primórdios. Eles viajavam onde estavam, levando, né, a mensagem do evangelho para todo mundo, né? Agora sim, vamos analisar os presbíteros e os bispos, né? Vocês têm presbítero aí? Tem, né? Mas o presbítero de vocês não é aquele local. O presbítero de vocês é tipo ministro. O presbítero é um cargo de função, chamado de ministério pleno, né? Se eu não me engano. Porque na igreja local vocês têm o pastor e os ecômenos, né? Isso. Não tem presbítero, essas coisas, né? Pelo que eu lembro, o presbítero é quem finaliza o seminário e, em vez de ser consagrado pastor, opta por ser consagrado presbítero. Na Wesleyana ele é chamado de ministro. Na América é presbítero também, é chamado de ministério pleno. Eu sou presbítero na Conferência de Nova York, pela Free Methodist Church, né? Eu sou ministro pela Wesleyana no Brasil. O presbítero, nesse caso aí, eu acho que na Wesleyana deve ser a mesma coisa. Ele é por exemplo, todo superintendente tem um presbítero, né? Não é isso? É uma das questões, dos quesitos, não é isso? Para esse superintendente, tem que ser um presbítero, se eu não me engano. Bom, de qualquer forma. O superintendente tem que ser reverendo. É reverendo. Isso. Reverendo. Ele tem que ter 3 anos de pastor titular ou 5 como auxiliar, mas já tem que ser reverendo. E o reverendo significa o quê? Que ele é um ministério pleno? Não, o reverendo é uma ordenação, porque na verdade o que acontece? A gente vai tirando as licenças, né? Nós temos lá as licenças anuais aí para retirar. Eu, por exemplo, eu já tenho uma licença que é de ministro local. Aí você vai tirando as licenças, se não me falha a memória, são 3 ou 4, agora me fugiu. Aí quando você atinge essas licenças, né, você já sendo o ministro aqui ordenado, né, que é o nosso caso, quando terminar aqui, aí a gente pode assumir uma igreja. Aí assumindo a igreja, aí você cumpre esse interstício aí. 3 anos como pastor titular ou 5 como auxiliar, já sendo um ministro ordenado. Aí você pode ser elevado a reverendo. As licenças é tipo da credencial. Isso, todo ano tem essa junta de credenciais aí para tirar a licença, uma das licenças. E se o cara pisando na bola, aí fala assim, dá licença, né? Mais ou menos. Dá licença e dá licença. Eu estava conversando com o pastor Alexandro no sábado sobre isso, né? Se não me engano, são 6, não sei, né? E aí ele estava comentando que acontece de gente de não ter renovação, né? Que senta lá para fazer parte da banca lá e tem gente que sai chorando, né? Dá licença, né? Pega. Ou pega a licença ou dá licença, né? Meu Deus. Mas é isso aí. Mas sabe que, gente, que isso é bonito porque mostra a seriedade, entendeu? Hoje em dia, tem uma renca de gente pastor que não é nada, não sabe nem ler a Bíblia. Diz que é pastor, que é bispo. E sabe, é muito bom quando você vê uma igreja que tem critérios, tem crivos, né? Porque o crivo, o Major deve me corroborar aí no que eu estou falando, o crivo ele é um filtro por si só. É no crivo que você vai revelando quem você é, o cara vai, ou o cara se encaixa, ou ele espirra, né? No serviço militar é assim, vai passando pelos crivos, vai ficar quem vai ficar, porque quem vai ceder, vai ceder. Então, é bonito isso. Eu não acho ruim, não. Eu acho legal, tem que ter critérios. Olha, gente, a Santa Ceia que Jesus fez, foi para quantas pessoas? Vocês lembram? Lá em Mateus, em Lucas, lá. Quantas pessoas tinha na Santa Ceia de Jesus? Vocês lembram? Eram os 12. Aí eu pergunto a vocês, será que na época de Cristo já não tinha mais crentes lá? Naquela época já, discípulos?
fora aqueles 12? Estava cheio. Gente curada, libertada, que seguia Cristo. Os 70. Mas por que a Santa Ceia foi para os 12? Porque o ministério tem critério. A primeira ceia com o senhor da igreja, né, tem critério. Depois ele abriu para quem era discípulo, mas tinha que ser discípulo. Todo mundo era discípulo, estava ali. Mesmo com Judas ali que deixou a licença, né? Mas estava ali. Então é muito importante entender esses crivos, né? É muito bom, é muito interessante. Presbíteros e bispos. Na verdade, presbítero, bispo, ancião, deságua na mesma pessoa a função. Cuidar, administrar e supervisionar. As palavras diáconos e presbíteros não foram criação da igreja. Foram emprestadas do grego por causa das funções. Diáconos eram os servidores de decisões da eclesia, o bairro que decidia, os chamados para fora, que eu já falei na primeira aula, né? Das casas para resolver assuntos da cidade. O ek é fora, para fora. Eclesia, chamados, clamor, né? A primeira referência aos anciãos está em Atos 11:31. Tem a ver com a ajuda enviada aos irmãos necessitados de Jerusalém, pela mão de Barnabé e Saulo, que foi dado a anciãos de lá. Em Atos 14:23, hoje em dia essas funções são interpretadas de várias formas. Elas denominam dentro de uma hierarquia local, né? Elas são usadas pelas denominações como dentro de uma hierarquia local. Só para vocês entenderem isso aí. Houve necessidade de alguém que administrasse, que fosse mais expressivo, fosse mais... Então, eles colocaram os anciãos no modelo grego. Algumas palavras que nós usamos hoje, elas foram cristianizadas, mas é de um vernáculo normal. Não foi inventado pela igreja. Eles usaram isso como uma premissa. A palavra eclesia aí foi uma tradução. No segundo século antes de Cristo, quando Filadélfio III era o Ptolomeu do Egito, os Ptolomeus é uma sequência de governantes que aconteceram após a morte do Alexandre o Grande. Alexandre o Grande vai morrer em 325. Aí o império dele se esfacela em 8 partes, entre eles os Ptolomeus. Os Ptolomeus estão... Um deles, que é o Filadélfio III, ele manda vir 72 escribas de Israel para traduzir a Bíblia, né? Aí vão lá para Alexandria e eles traduzem a Bíblia, a Torá, no caso, para o grego da época, né? Que ele achava... Porque Alexandria tinha muito morador judeu que falava grego, né? Ele viu a necessidade de ter aqueles judeus por todo o império para saber também o grego. E aí nasceu a Septuaginta. Aí nela, eles substituíram essas palavras aí, inclusive a palavra eclesia, né? A eclesia, ela vai surgir a partir daquela menção de Jesus, né? Que ele fala que nem as portas do inferno poderiam contra a eclesia. Só que a eclesia em que ele fala está baseada naquele verbo carral que eu expliquei na primeira aula, que era convocar, reunir, estar juntos, né? E a expressão que Jesus fala, que o pessoal prega errado por aí, é que a igreja vai até a boca do inferno para pregar. Não, a igreja vai pregar. Se o inferno aparecer, ela passa por cima. É diferente. Eu não tenho que estar preocupado com ir pregar na boca do inferno, não. Eu tenho que pregar. Se o inferno aparecer, eu passo por cima. Então, vamos entender essa estrutura da igreja aí, da igreja local. Vocês lembram que o apóstolo Paulo viajava? Ele recolhia a oferta para os irmãos de Tessalônica, não sei de onde, tal, pegava e distribuía quando necessitado. Parece, Major, que não havia uma liderança centralizada. Havia um respeito central pelas figuras de Pedro, Tiago, né? Aqueles primeiros apóstolos que andaram com Jesus. Então, eles exerciam um poder de uma centralidade, né, de reconhecimento de poder. Mas não havia o dono da igreja, né, o senhor da igreja, aquele que era o cara da igreja, que é o último que mandava.
A Bíblia menciona um concílio em Jerusalém, que eles se reuniram, e o Tiago, irmão de Jesus, ele deu a palavra de solução lá para alguns problemas. Não significava que ele era o senhor da igreja, o dono da igreja, o mentor. É que naquela reunião, ele foi o que mais se expressou. Na verdade, o que eu posso entender, a Bíblia menciona Judas, que tem o Judas Tadeu, tem o Judas Iscariote e tem o Judas irmão de Jesus. São 3 Judas aí. Que ele era irmão de Jesus e escreveu uma epístola, né? E o Tiago também era irmão de Jesus, escreveu a epístola de Tiago. Jesus devia parecer muito com a mãe, porque ele não tem pai materno, devia ter os traços da mãe, né? E aí os irmãos dele vêm atrás, né? O Tiago com essa potência em ser líder. Você vê? Ele não aparece, ele não configura entre os 12 todo o tempo, não configura. Ele me aparece agora já como um líder da igreja de Jerusalém. Olha que interessante. Isso aqui era algo de liderança já nato, né? Na vida deles. Veja que quando Maria soube que ela estava grávida, ela não contestou, ela cantou um hino, ela compôs um hino, e depois ela saiu para a casa de Isabel, porque ela sabia que se ela fosse pega com a barriga grande, o José ia ser apedrejado, né? Porque eles eram noivos. Então, quer dizer, era uma mulher de decisão, era uma mulher ela vai para Belém, no dorso de um cavalinho, de um jumento. Quer ver, andar no dorso de jumento, cara, ela carregava Jesus. Ela podia dizer, não, eu quero um cavalo lazão bonito, que estou carregando, né, o Rei dos Reis aqui na barriga. Então, ela foi, quer dizer, uma mulher destemida daquela. Então, ela produziu, né, filhos dessa mesma estirpe. Jesus, por conseguinte, era filho de Deus, ele foi injetado no seu ventre, mas geneticamente ele trazia algumas ramificações de Maria. Então, a liderança da igreja já começa ali, né, com o Tiago dando aquele parecer para a igreja primitiva. Mas eles se organizavam em pequenos grupos, nas casas, com uma espécie de uma liderança de presbíteros que se comunicavam entre si. Paulo exerce essa liderança ao distribuir em cada cidade, né, pessoas que ficavam responsáveis pelo trabalho que ele realizava. Nós temos alguns nomes que são conhecidos, como a Priscila e Áquila, né? Timóteo, né? O próprio Tito. Eu estive lá em Creta, né? Onde Timóteo esteve, né? O próprio Tito, né? Você vê ali o João Marcos, né? João Marcos, ele sai correndo nu quando Cristo foi preso, depois ele volta como auxiliar de Barnabé. Paulo tem um questionamento com ele, depois no final eles se voltam a falar, né? E João Marcos escreve o livro de Marcos, né? Você vai ter ali envolvido no primeiro século, tanto o Lucas, que não foi discípulo, mas foi contemporâneo, né? O Mateus, que foi discípulo, né? O João Marcos, que não foi discípulo direto, mas estava ali junto, estava perto, né? E o João, que foi discípulo. Então, a liderança da igreja, Jesus não deixa uma diretoria, um vice-presidente, tesoureiro, uma ata. Não, a ideia era que a igreja fosse dirigida pelo Espírito Santo, ou seja, na necessidade que acontecesse, que aparecesse, então a igreja teria uma posição pelo Espírito Santo. Gente, presta atenção aqui numa coisa, presta atenção, isso é muito importante. Me ajudem aí. O que aconteceu quando a liderança precisou escolher um discípulo no lugar de Judas? Você lembra? Está no comecinho lá de Atos. O que eles fizeram? Quem pode me ajudar aí? A igreja precisava repor o lugar de Judas. Fizeram o quê? Jogaram Urim e Tumim? Bom, jogaram sorte, né? Os dadinhos lá, apostólicos. Aí eu pergunto a você, jogaram sorte. Só que, lá na frente, você vai ter Paulo e Barnabé na igreja de Antioquia. E o que está escrito lá? E estando a igreja de Antioquia em jejum, levantou-se o Espírito Santo e disse, separai-me Paulo e Barnabé para a missão que tenho-vos chamado. Certo ou errado? Não é isso? Qual que é a diferença aí? Quando Mateus fora escolhido, a igreja não estava plena do Espírito Santo ainda. Portanto, eles não tinham que fazer, a não ser jogar os dados. Os dados, que fala dado não, foi a sorte, né? As sortes foram lançadas
Só aquela vez. Vocês conhecem algum outro texto que tem sorte lançada? Depois daquele texto? É aí que muito bem precisa aprender essa lição aí. A sorte foi lançada porque o Espírito Santo não dirigia a igreja ainda. No momento que ele dirige, ele fala, separar para Barnabé. O que aconteceu lá quando Paulo ia para Macedônia? Ia viajar, apareceu aquela visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Né? O que está escrito lá? E o Espírito Santo convenceu ele não ir. Está vendo aí? Você vê o Espírito Santo coordenando a igreja a partir daquele momento. Então, pelo que eu entendo, né, nós aqui, como obreiros, temos que aprender essa hierarquia, como é que era a hierarquia primitiva, como é que ela funcionava, como é que é a estrutura organizacional de hoje, tudo bem, a gente tem que ter, inclusive, de você, da sua denominação. Mas, o que me leva a pensar, como professor da matéria, estudioso da matéria, é que a ideia de Deus era o Espírito Santo dirigindo a igreja, tocando nos corações, falando com eles. A igreja está na casa de Rhodes, orando, e o anjo vai lá e libera Pedro da prisão. Você vê a atuação direta do Espírito Santo. E hoje em dia, eu quero que vocês entendam isso, muita organização tem amarrado essa liderança do Espírito Santo. Entendeu? Bom, aí vai entrar no outro lado que eu não queria, aí, porque vai ter que mexer com denominação. Né? Então, na verdade, a liderança da igreja ela era uma função esporádica do Espírito Santo. A partir do capítulo 6, que eles dão uma pré-organizada, mas ainda não considero uma estrutura muito pesada aquela. Um usa a palavra, o outro se vira na mesa. Pronto. Só depois, lá do 3º, 4º, 5º século, é que vai ter essa estrutura mais ferrenha, né? Vão aparecer os papas, aí vai vir arcebispo, bispo, e aí você vai ter uma outra função eclesiológica aí da igreja. Então, só para a gente entender esse primeiro plano aí. Nós vamos agora entrar... Só uma pausa agora. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação a fazer? Eu ia perguntar se seria assim um primeiro passo para restabelecer a teocracia. Meu amigo, você vai brigar com as estruturas. Ah, A minha função de professor aqui é dizer como é que era a situação, não incitar o movimento para voltar e tal. A gente tem que se aproximar do ortodoxo. O que for mais perto do ortodoxo, o que for mais nítido, né, a gente chega. Mas não pode desfazer a estrutura que está aí, porque é muita coisa envolvida, né? E aí vai. Mas é uma boa pergunta, uma boa pergunta. O dia que você for superintendente, você pode, inclusive nacional, você pode na Assembleia Geral lançar essa proposta de vamos rever nossos conceitos e voltar mais perto da ortodoxia. Seja, não agite, David. eu deixo, mas, eu deixo para o Dani. Passa a bola. Nós estamos no caminho, né? Nós estamos no caminho, porque superintendentes aí é o ancião, é o presbítero, né? Tem muita igreja que tem uma estrutura totalmente diferenciada da palavra de Deus, né? É uma coisa, parece que é mais de donos